empresas não eram motivadas a inovar as tecnologias que utilizavam, pois, como eram estatais, não existia concorrência entre elas. Por esse motivo, havia pouca variedade, muitas vezes uma única opção de produtos, roupas, veículos acessíveis apenas a uma minoria, Só essa. Aí vou liquidificadores, agora e vou passar, viu? Já terminaram, né? televisores, refrigeradores, etc. Pronto, Marco Nildo. Nas sociedades socialistas, a única forma de se diferenciar, de dispor de maiorias, de maiores rendimentos e uma moradia melhor, de uma casa de campo ou de praia, de poder comprar em lojas sem filas, sem falta de produtos, ou de obter um passaporte, entre outros privilégios, era ter um alto cargo de e quando ele está oficial, o Partido Comunista. Essa situação, pouco a pouco, foi se tornando intolerável e acabou resultando na crise do mundo socialista nos anos 1980, ocasião em que inúmeras economias planificadas ou socialistas, pouco a pouco, voltaram a adotar o capitalismo ou a economia de mercado. Não, filho, é porque a dissolução da União Soviética em dezembro de 91, quando as antigas repúblicas dessa superpotência se tornaram países independentes. Foi o golpe final. Não. A partir daí... Já, Marcos? Não, ainda não. A partir daí... Deixa eu ler só esse parágrafo. A partir daí, praticamente todo mundo passou a viver sob o sistema capitalista, embora existiam enormes diferenças em relação ao tipo de capitalismo adotado em cada país, alguns com amplo predomínio de empresas privadas, então, vocês aqui, pouca intervenção estatal, vou para a próxima aula. Como nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Outros com algumas empresas estatais em determinados setores e maior intervenção estatal, como no Japão ou na Suécia, etc. E quanto ao desenvolvimento econômico e social deles. Pronto, Marco Nildo. No auge da ordem bipolar, nos anos de 1950 e 1960, o PIB dos Estados Unidos era maior da soma de todas as economias da Europa Ocidental, mais a do Japão. E a PIB da ex-União Soviética era maior do que a soma de todas as demais economias planificadas. Esse cenário foi mudando entre 1970 e 1980, com o crescimento do Japão, a Alemanha e outros países europeus, e nos anos de 1990 e o início do século XXI, com a ascensão da China. Como o poder militar geralmente está associado ao econômico, mais cedo ou mais tarde essa bipolaridade teria de ceder lugar a uma multipolaridade, isto é, a existência de múltiplos polos mundiais de poder. A nova ordem mundial. Com a crise do mundo socialista e a formação de novos centros econômicos, o mundo voltou a se organizar em uma ordem multipolar distinta, porém, daquele do início do século XX, mais complexa e com mais independência entre todos os países. No âmbito econômico, os Estados Unidos não têm mais o poder que tinha nos anos de 1950 e 60. Os países da União Europeia, somados, possuem hoje uma economia pelo menos equivalente à estadunidense. A China, que pulou do 11º lugar em 1990 para o atual segundo em 2018. Provavelmente terá a maior economia do mundo nos próximos anos. Com certeza. Esse contexto talvez permitisse denominar a nova ordem como multipolar, mas alguns analistas apontam uma ordem mono ou unipolar, em razão da força militar sem concorrentes dos Estados Unidos. Outros preferem definir a nova ordem de unimultipolar. É cada coisa. Essa definição se justifica pelo fato de que, militarmente, existe uma única superpotência mundial, porém, nos aspectos econômico e tecnológico, os mais relevantes no mundo atual.
há vários centros mundiais de poder. Estados Unidos, União Europeia, China, Japão e até mesmo a Rússia. E são os países aí com poder alto. Pronto, Marcolino. Deixa eu tentar filmar aqui. Tá filmando aí, tá gravando. Tá gravando aí? Tem que botar pra gravar. Era, gente. Volta. Certo. Então, nono ano, já vai encerrar a aula, mas a gente ainda pode ler aqui. Olha, então o mundo virou unipolar, viu? Isso. Unipolar. Aí, olha, o oitavo e sexto ano, copia aí o que é aglutinante e o que é pigmento, viu? Aí, ó. Então, nós temos aqui, Marcos, termina aí de ler. Com certeza. Bora lá. Apesar de sua frágil econômica, neste século a Rússia se reergueu e iniciou uma significativa recuperação econômica graças ao aumento dos preços do petróleo e do gás natural, apesar de algumas oscilações ou quedas em anos de crise. Além de passar a exportar petróleo e derivados, também é exportadora de madeira e metais. Além disso, o país voltou a investir pesado no poder militar. A economia russa, porém, ainda é pouco desenvolvida, com baixa tecnologia de ponta. A base ainda é a exportação de recursos naturais não renováveis. Do ponto de vista militar, a Rússia poderia ser considerada uma superpotência. Entretanto, a crise econômica e social russa foi tão intensa nos anos 90 que milhares de cientistas que garantiam a tecnologia nuclear emigraram para outros países em busca de melhorar salários. Pronto, Marcolino. É uma aderência fixada na superfície, se forem aplicadas, até aplicadas, viu? Não, aliás, não. Até pigmento, agrega o pigmento, viu? Até o ponto. Pronto, até o ponto. E fiquem fixadas, agrega o pigmento, protege e agrega o pigmento. Então, você copia até aí. Nono ano, então, tem essa parte aí que já foi falado, que poderia ser considerada a Rússia uma superpotência, ela se reergueu, ainda tem muito o que fazer, muito. Entrou agora essa parte do capitalismo lá, certo? E eles estão se desenvolvendo. Marcos, continua a ler aqui. Tá bom. À primeira vista, a China não deveria constar entre esses centros mundiais de poder. O país mais populoso do globo ainda conta uma enorme massa populacional que vive na pobreza. No entanto, a economia chinesa é a que mais cresce no mundo desde os anos 80. E o país vem se modernizando rapidamente. Além disso, a China é uma potência militar, talvez a segunda do mundo após a modernização de suas forças armadas e a crise russa. Pronto, Marcolino. Pronto, então nós temos aí, vamos encerrar a aula, só falta um minuto, obrigado pela presença. Daqui a pouco tem aula. Daqui a pouco tem a aula de redação.